Bom dia, nono ano. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Essa aula era para ser ao vivo, acabou não entrando ninguém, caiu a internet do Lucas, ele ficou com problema com a internet. Então, vou gravar a aula para vocês verem aí a hora que tiver um tempinho, tá bom? A gente vai hoje fazer uma aula de história, né? No capítulo 22, tá? A gente está falando de políticas no Brasil, né? A gente já viu um pouco da ditadura militar, o processo em que a ditadura militar se encerra e inicia aí o processo de redemocratização no Brasil, com volta às eleições diretas e a população escolhe o seu novo presidente, que é, né, o Collor, né, o Fernando Collor de Mello. E a gente viu aí que o governo dele não foi tão bom assim aos olhos do povo, e acabou que o povo querendo tirar ele com impeachment, né? O povo, não só o povo, mas partidos políticos, oposição, enfim, né, gente? A gente sabe que o povo, né, diretamente, infelizmente, não tem voz no Brasil, né? Precisa sair de uma oposição do governo, precisa sair de alguém organizando o movimento, né? Aí de cima. Bom, a gente viu então o impeachment, né, renúncia, impeachment do Collor, né, e depois disso, a entrada, né, que nós vamos ver hoje, do vice, né, que a gente viu já um pouquinho, vai aparecer hoje de novo, do Itamar Franco, tá? Então, a gente vai ver aí desde a posse do Itamar, né, até a saída do Lula, poder aí em 2014, mais ou menos, né? Que a gente vai ver esse período, então, que vai ser mais ou menos esse período que vai ter uma estabilidade política dentro do Brasil, tá? Que vai ser, então, com o Itamar, depois o Fernando Henrique e depois o Lula, tá bom? Então, essa é a data aí, de 1994, quando entra o Itamar, até 2014, quando sai o Lula, tá bom? Então, a gente fala que esse período é um período de estabilidade. O que seria estabilidade? Um período estável, em que a política, a economia do Brasil viveu uma época em equilíbrio, vamos dizer assim, tá? Teve alguns pontos negativos, teve alguns pontos positivos e conseguiu aí manter um equilíbrio entre esses dois lados, tá? Que a gente viu aí que muitos governos passados, a crise imperava, né? A questão da falta, né, de uma boa organização, uma falta de uma boa política, né? A economia foi para o ralo, né? Então, a gente viu que teve muita instabilidade, não teve equilíbrio, foi tudo ruim, né? Na maioria das vezes. E aí, esse período, então, a gente vai ver um período de estabilidade, tá? Não é porque foi estável que não teve crise, teve. Não é porque foi estável que não teve desemprego, que não teve miséria, que não teve corrupção, que não teve falta de cumprimento de promessas, porque os políticos prometem muito e cumprem pouco. E isso, infelizmente, né, está enrustido na política brasileira, tá? Então, todos os candidatos, todos os presidentes, até hoje, prometem muito, cumprem pouco, infelizmente, tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, certo? Vamos ao próximo slide. Então, o vice, né, do Collor, lá, que foi, renunciou e foi impeachmentado, né, que o Itamar vai tomar, né, a presidência. Não vai tomar, vai ficar no lugar, né, porque se sai o presidente, é o vice que fica no lugar. Então, em dezembro de 92, né, após o impeachment do Collor, vai entrar, né, o mineiro Itamar Franco. Aí ele já foi prefeito de Juiz de Fora, já foi senador ali de Minas Gerais, né? O governo de Itamar teve início em 93, tá? Tinha se passado aí pouco menos da metade, né? Um ano e pouco de mandato do Collor, ele já saiu. Então, o Itamar, ele governou aí um período até que legal, né? Mais de 2 anos.
foi apoiado por vários partidos políticos, tá? E o principal rival dele foi o rival nas eleições, né? Que foi o Lula pelo PT. Desde essa época, o Lula já se candidatava para tentar ser presidente e era o concorrente ali, né? Então, quando a gente fala político de oposição, a oposição são aqueles políticos, os partidos políticos que são rivais entre eles, tá bom? Então, quem era o rival aí, né? O oponente, a oposição, aquele que vai estar na luta junto para tomar o poder, né? Que perdeu as eleições nessa época para o Collor, era o Lula, tá? Aí do PT. Ah, o Plano Real. Bom, durante o Itamar, né, o seu governo, uma coisa assim que aconteceu, que revolucionou o Brasil, que mudou demais, e que o povo aceitou o Itamar, né, o ministro da Fazenda, e né, que ele tentou realmente subir a economia do país, e eles fizeram um plano, né, de mudar a moeda do Brasil, que é o Plano Real, que é a nossa moeda até hoje, né, nosso dinheiro aí, o real. Então, foi nesse período em que o Itamar Franco era o presidente e o Fernando Henrique Cardoso era o ministro da Fazenda, eles ali, então, prepararam esse projeto, esse plano, principalmente o ministro da Fazenda na época, o FHC, que então elaborou todo o esquema, como ia ser essa nova moeda, novo dinheiro aí do Brasil, tá? E deu certo, eles conseguiram realizar esse plano e fizeram então o novo dinheiro para o Brasil. Esse novo dinheiro, ele já vem muito valorizado, tá? Ele já é organizado aí para estar na mesma faixa de na mesma faixa de equilíbrio aí na economia, né, do dólar, tá? Tanto é que o dólar, né, R$ 1 valia $1. O valor das duas moedas começou aí igual, tá? Então, isso valorizou bastante a economia do Brasil, o dinheiro do Brasil, né? Essa moeda aí, e começou a abrir espaço para o Brasil também no setor internacional, que a gente vai vendo aí, conforme vai passando os slides, tá? Então, o que ajudou essa nova moeda, né? A equilibrar a inflação, principalmente. Por quê? Porque, gente, a inflação muito alta, o dinheiro desvaloriza, né? Então, como que o dinheiro desvaloriza? As coisas ficam muito caras, o seu dinheiro já não dá para comprar mais nada. O Plano Real ele vai equilibrar isso e vai diminuir a inflação e manter a inflação controlada, tá? Então, o seu dinheiro vai valer mais, você vai poder comprar muita coisa. Hoje, né, o nosso dinheiro está muito desvalorizado, né? O dólar está batendo aí quase em R$ 6, né? A gente não vale mais nada o nosso dinheiro. Desvalorizou demais, inflação alta, né? E isso para o pobre é uma consequência muito ruim, tá? Mas se a gente for pensar em nível mundial, em nível empresarial, banqueiros, né, gente, em nível alto, isso não afeta nada. Mas para o pobre, sente no bolso, né? Bom, enfim, o Plano Real, então, quando foi feito, valorizou muito e equilibrou, então, a inflação, tá? Esse plano também incluía o aumento da taxa de juros para conter o consumo e a diminuição dos gastos públicos. Então, precisava equilibrar os gastos públicos, precisava equilibrar as taxas de juros para manter a economia funcionando, tá? E eles queriam como controlar gastos públicos? Privatizando empresas que eram do Estado, tá? Só que isso, gente, causou muita polêmica e causa até hoje. Porque tem um conjunto de pessoas que acreditam que se você vender todas as empresas, né, do Brasil, que são do governo, isso vai gerar dinheiro e vai cortar os gastos dessas empresas.
Outros acreditam que não, devem se investir mais ainda nessas empresas, porque essas empresas geram emprego, né? E pode gerar também lucro para o Brasil, certo? Para os governos, pode gerar grande lucro essas empresas. Porque se gera lucro, né? Por exemplo, você vai comprar uma empresa aí do Estado, você vai ter lucro com ela, certo? Então você não vai comprar. Então, se tem gente querendo comprar porque ela dá lucro, por que não dar lucro para o próprio Estado? Né? Então, falta um pouco mais de fiscalização, organização, mas que dá certo. Então, tem esses dois pensamentos. Um grupo quer vender as estatais, que são empresas do Estado, e outro grupo quer manter, valorizar e gerar lucro para o Brasil, tá? Mas nesse processo todo aí, o Fernando Henrique Cardoso, que era o ministro da Fazenda do Itamar, já tinha essas ideias, sim, de privatização, tá? Então, começa a se privatizar um pouquinho, vender um pouquinho, mas nas próximas eleições ele vai se candidatar a presidente. E por causa do Plano Real e de todas as melhorias que aconteceram, ele acaba ganhando. Quem é o opositor? Quem é o concorrente? É o Lula de novo, tá? Então, vai candidatar o Fernando Henrique Cardoso e o Lula, são os dois principais aí na linha de frente, na política, e eles vão disputar as eleições aí, tá? De 94. E o Fernando Henrique Cardoso, porque o povo já conhecia, viu que ele fez um bom trabalho como ministro da Fazenda, vai votar e ele acaba ganhando já logo no primeiro turno, tá bom? E ele vai tentar continuar com o seu projeto como ministro, tá bom? E vai aí privatizar muitas empresas, como estava falando para vocês. Então, no Fernando Henrique, privatiza aí muitas empresas estatais. E ele vai governar para os ricos. Ah, mas ele não vai fazer nada de bom para o pobre vai, claro que vai fazer algumas melhorias, né? Por quê? Porque ele vai conseguir gerar emprego, porque ele vai melhorar algumas áreas da educação, a gente vai ver, tá? Mas de primeiro momento ele vai pensar o quê? Na economia do país. Ele vai trabalhar, né, com programas neoliberais, ou seja, liberação da economia no setor privado, tá? Ele vai investir e abrir um espaço, né, da economia nacional para o mercado estrangeiro, tá? Então, ele vai investir o quê? Em empresas estrangeiras vindo para o Brasil, gerando emprego, tá? Vai fazer relações aí, então, internacionais, tá? Que vai instigar e fazer muitas multinacionais virem para o Brasil, tá? Então, ele vai fazer acordos, né, multinacionais, internacionais, para que gere emprego e melhore a economia do país. Mas, para isso, ele precisa abrir mão de algumas coisas, que é o quê? Direitos trabalhistas, né, negociações entre empregado, né, e o patrão, né? Então ele vai abrir já essa livre negociação salarial, né? Controle do câmbio, né? Vai flexibilizar muita exigência aí de contratação de mão de obra, ou seja, para que as empresas internacionais venham para o Brasil, ela vai poder pagar um salário baixo para o funcionário, né? Vai poder negociar aí o salário, as formas de trabalho, né? Mão de obra aí vai ter pouca exigência e poucos direitos para o trabalhador, tá? É ruim para o povo, sim, é ruim para o trabalhador, muito, né? Mas vai trazer essas empresas para cá, tá? Então, ele fez aí, né, muitas negociações internacionais, gerando muito emprego, tá? E isso foi um benefício, sim, para o país, apesar, né, daquele trabalhador passar aí por algumas situações complicadas e com salários baixos, tá? Mas, como muitos pensam, pouco do que nada, né? Foi mais ou menos essa situação aí, tá bom? Então, acaba
aumentando o emprego e a população empregada, né, mesmo ganhando pouco, está em uma situação melhor do que se estivesse em desemprego, né? Bom, FHC e as privatizações que eu já comentei com vocês, né? São empresas privadas, para vocês terem uma ideia, que querem comprar as estatais. Para vocês terem uma ideia, o que seria isso são os Correios, por exemplo, tá? Petrobras, por exemplo. Porque o Brasil tem muita empresa estatal, porque a gente não conhece a maioria delas, né? Mas uma que todo mundo conhece é o Correio. Então, o Correio é uma empresa estatal, ou seja, quem cuida é o Estado, é o governo, tá? Para você trabalhar no, no Correio, você precisa ser concursado, ter o concurso público, né? Faz a prova, passa, contratar. Bom, e o Correio está nessa, faz tempo, o trabalhador fazer greve, que não quer a privatização, o que seria? Não quer que o governo venda o Correio para uma empresa privada, tá? Porque a empresa privada que comprar pode ser que manda embora os funcionários, contratem outros por valores muito mais baixos de salário, pode fazer uma mudança drástica em tudo ali, pode subir o preço das coisas ainda do correio. Então, para muita gente, para a maioria talvez, que é por isso ainda não conseguiu privatizar o correio, é ruim, tá? Então, pode ser que aconteça coisas ruins quando privatiza. Pode ser que aconteça melhorias, mas pode ser que não. A gente não sabe qual vai ser esse novo dono e o que ele vai fazer, né? Então, é uma caixinha de surpresa para muitas empresas estatais, tá? Para outros, então, vai falar, mas com a venda do dinheiro dos Correios, por exemplo, vai ser uma grana alta, a gente pode investir no país, né? E vai continuar tendo o imposto que eles vão pagar. Só que o dinheiro da venda, a gente pode sumir, que a gente sabe com essa corrupção que a gente tem no Brasil, ou pode investir em algo, né, que possa não terminar uma, por exemplo, vai investir uma infraestrutura, vai começar a obra e de repente ó, nem termina, fica abandonado, que a gente vê muito também. Pode ser desviado, como eu falei, e pode, né, acabar fazendo algo que depois vai precisar de sempre ter uma manutenção, um investimento que acaba não compensando, né? E que o dinheiro que lucra ali dentro dos Correios, né, já paga muitos funcionários, já mantém essa máquina funcionando e que gera lucro, sim, né? Então é isso. Então seria isso a privatização, vender uma empresa que é do Estado. E o FHC vende muitas empresas, tá? Mais comum, né, que todo mundo sentiu, foi a de comunicação, né, que era, nossa, eu não vou lembrar agora como que era o nome dessa empresa de telecomunicação, de comunicação. Bom, acho que era Telefônica, não, vendeu para Telefônica, eu acho, a gente não lembra, faz um tempo, né? Então, todo mundo sentiu quando vendeu a empresa de comunicação, né, de telefone, enfim, porque ficou muito mais caro, ficou muito mais difícil, né? Mas, ao mesmo tempo, muitos acreditam, que eu também acredito que melhorou bastante também, né? O telefone que aí investiu bastante, e aí que foi vendendo, modificando, e hoje a gente tem essas companhias de telecomunicação variadas aí, né? Tem, né, Vivo, Oi, TIM, claro, então tem várias, né? Mas essas empresas um dia já foi estatal, né? Toda essa rede de comunicação era do Estado, tá? E depois que privatizou, que foi mudando bastante coisa. Bom, enfim, é isso, tá? E o governo do FHC fez muito isso, privatizou bastante coisa. Deu uma atenção para a educação, tá? Criou a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, isso foi muito importante, norteia o trabalho profissional da educação, regulamentou toda a área educacional, né? Mas não investiu em salários, em cursos profissionalizantes e melhoria na educação em si, tá? Melhorou, né, aí com as regras, né?
para divulgar cultura, arte, conhecimento, valorização da tolerância, plurali plura ai, gente, estou falando tudo errado hoje. Pluralismo de ideias, né, isso, direito aos indígenas a falar sua língua também, e ter essa educação dentro das escolas. Então, foi muita mudança positiva aí na área da educação também, tá. Durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, não podia ter a reeleição. Você ficava no cargo por 4 anos e já tinha que trocar, né. E ele fez uma lei que podia ter a reeleição e você ficar no poder pelo menos por 8 anos, e essa lei vale até hoje, tá. E por essa lei que ele criou, ele concorreu de novo, então, à eleição e vai ganhar novamente, então ele vai ficar 8 anos no poder, tá. Só que depois dos primeiros 4 anos, já no seu segundo mandato, acontece aí no mundo uma crise econômica meio que mundial, tá. E isso vai afetar o Brasil. E essa crise, né, tem aí um efeito dominó, chega no Brasil e que vai, né, aí a crise econômica, financeira, desemprego, começa a chegar aqui no Brasil também. Fernando Henrique Cardoso, é claro que vai tentar amenizar, equilibrar a situação, mas é complicado, né, é um efeito dominó, é uma crise que vem aí do mundo, né, de vários países, chega aqui, tá. Então, hã, muitas empresas, por causa dessa crise, e acaba tendo muito desemprego e acaba tendo que as empresas selecionando mais o trabalhador, a empresa vai exigir, já que vai contratar menos, já que daí tem muitas pessoas desempregadas e tem muita gente para ele selecionar, e vai selecionar os melhores e aqueles que têm, mais estudo, né, e que às vezes nem é encontrado no Brasil, e acaba até trazendo de fora, pessoas de fora para trabalhar nas empresas que estão aqui no Brasil, e isso é complicado e ruim para o povo aqui do Brasil, né, gente. E teve então o seu desgaste político, o seu mandato teve então seus desgastes, teve suas crises, o movimento do MST vai se organizar, né, porque o Fernando Henrique não dá prioridade para a reforma agrária, né, porque a gente sabe o quê? Que tem muita, muita terra no Brasil, que está lá Deus dará, que ninguém cuida, né, que está abandonada, sempre foi abandonada, que nunca ninguém usou para nada, e existe muito dessas terras no Brasil, tá. E o que que esse movimento MST quer? Que é o movimento, né, do sem terra. Eles querem que o governo pegue essas terras, que isso está na Constituição, né, aquele imóvel, aquele território que está lá abandonado há muito tempo, que ninguém vai aproveitar para nada, o governo pode pegar sim, tá, e fazer utilizar, né, e o MST exige isso do governo, né, então, ó, tá lá um monte de terra abandonada, né, que ninguém usa para nada, e quanto trabalhador rural desempregado, e quantas famílias rurais que precisam de uma terra para plantar, para ter seu próprio sustento, e não tem. Então o MST busca isso, uma reforma agrária, uma nova reforma, uma nova divisão das terras, né, agrário aí de terra, das terras que ninguém usa no Brasil, né, e ser distribuída para essas pessoas que querem plantar e que dependem da terra para sobreviver, tá. Então teve aí um grande movimento do MST, né, contra o FHC, porque ele não estava dando atenção, né, para a reforma agrária, tá. Então aí já vem uma crise, esse movimento que a gente vê aí na imagem foi reprimido violentamente pela polícia, que houveram até 19 mortes, infelizmente, tá. O governo também passou a ser criticado por não instaurar medidas de austeridade, ou seja, não fiscalizar direito, não tomar medidas drásticas, né, para controlar os gastos públicos. Os gastos públicos estavam enormes, estava sendo muito maior do que os lucros. Então, todo o lucro do Brasil não era suficiente para cobrir os gastos. O Brasil estava num déficit muito grande aí na economia, tá? A solução para enfrentar tudo isso
foram paliativas e impopulares, ou seja, foram momentâneos, que foi fazendo só para, vamos dizer, para tapar o buraco na hora, mas que não ia consertar as coisas. E isso também fez com que seu governo ficasse meio que impopular e as pessoas exigindo melhorias, tá? Aumentou o imposto, tirou mais direitos da Previdência Social, mais difícil de se aposentar. Então, a gente vê que quando existe uma crise, eles querem mesmo tirar do povo, né, para pegar dinheiro. Nunca tiro do rico, né, gente? Sempre tiro do povo, tá? E aí vem a era Lula. Então, depois de Fernando Henrique Cardoso ter ficado 8 anos no poder, vem as novas candidaturas, aí o Lula vai concorrer de novo contra o José Serra, tá? Só que aí o Lula dessa vez ganha, né? E ele vai ser o próximo presidente aí, depois do Fernando Henrique, tá? Ele fez campanhas populares, né? Nas suas propostas de campanha, ele prometeu ajudar mais o povo, né? Combater a desigualdade social, que seria a miséria e a riqueza. Isso é a desigualdade, é desigual, certo? O equilíbrio social, financeiro. Quando tem muitos bilionários riquíssimos lá, o resto, tem muitos, mas se for comparar com o resto, tem pouco, né? Então, tem poucos bilionários, milionários, e tem a maioria da população pobre e muitos na miséria. Então, ele falou que ia dar uma equilibrada nisso, tá? Isso aí, combater a desigualdade social. Ia gerar mais emprego, ia dar uma grande atenção para a reforma agrária, que era o que o povo queria, né? Combater as crises, enfim, tá? E foi essa campanha dele e ele ganhou, tá? Depois se reelegeu, né? Então também ficou 8 anos no poder, ficou lá até 2010. Bom, no primeiro mandato, então, do governo Lula, ele tentou cumprir as promessas de desigualdade social, né? Criando o Fome Zero, né? O programa do objetivo era erradicar a fome por meio da distribuição de alimentos, tá? Então, isso a gente pode falar, né, que o Lula realmente, né, fez aí, criou muitos programas de ajuda aos mais necessitados, aos mais pobres, tá? Coisa que governos passados não fizeram. Então a gente fala, nossa, por que o Lula ficou tão famoso? Por que o povo, né, gostou tanto dele assim, sendo que teve tanta corrupção, sendo que teve muita coisa ruim? Por quê? Porque para o povo mais pobre, ele fez muita coisa boa, sim, tá? Coisas que nenhum outro político fez, tá? Então, aí, ó, o Fome Zero distribuiu comida mesmo para aquele pobrezinho, desempregado, principalmente daquelas regiões do Nordeste, do Norte, que não tem emprego, que vive naquela seca, naquela miséria, passa fome de verdade, não é por causa de preguiça, é porque realmente não tem, né? E o alimento chegou para eles, tá? Também foram criados programas como Bolsa Família, que muita gente critica, mas que muita gente só come, né? Consegue pagar uma continha por causa disso, né, gente? Porque a gente vive a nossa vida aqui e pensa que todo mundo vive igual a gente. Não é assim, tá? Tem muita gente desempregada que realmente precisa de um auxílio, precisa de uma ajuda, né? E foi criado aí o Bolsa Família, né? Criou também o Luz para Todos, que pretendia levar luz elétrica para a população rural. Gente, eu não sei o que está acontecendo hoje. Estou falando tudo errado. Levou mesmo luz elétrica para muita gente, tá? Que vivia na escuridão, a vela, lampião, sabe? Então, olha aí, pleno anos 2000, né? E a população sem luz elétrica. Se hoje tem luz elétrica em muita região rural, né, em muito Nordeste, aí, é por causa desse programa que o Lula fez, tá? Pretendia levar luz elétrica para a população rural. E o Brasil alfabetizado, que visava combater analfabetismo de adultos. Então, ele criou aí, investiu bastante no EJA, né? Então, para aqueles adultos que não estudaram, que não tiveram condição de estudar,
né? Até pouco tempo atrás, a gente encontrava muitos adultos sem saber ler e escrever, idosos, né? Então, ele fez um programa para isso também. Não é só adolescentes, crianças e adolescentes que têm direito à alfabetização, adulto também. Aquele adulto que não teve oportunidade, vai ter agora, tá? Então, é o EJA e a EJA, né? Educação de Jovens e Adultos, tá? O que mais? O Bolsa Família foi até reconhecido pela comunidade internacional em 2014, sendo premiado, né, como uma experiência excepcional e pioneira na educação, na redução da pobreza. Tá? Então, realmente foi feitos muitos estudos sobre isso, né, sobre esse Bolsa Família, se realmente valia a pena, se realmente estava ajudando. Tanto é que foi reconhecido internacionalmente e provou para o mundo que realmente tirou muita gente da miséria, tirou muita gente da fome, tá? No decorrer do governo Lula, o país superou a crise econômica, houve investimentos e gerações de emprego, o que elevou a renda de milhares de famílias. Em paralelo, as exportações brasileiras cresceram, então gerou muito emprego, tirou muita gente da fome, da miséria, né? Criou, então, um setor da economia que aumentou a exportação, começou a vender muito mais produtos para o exterior, tá? Promovendo um superávit, ou seja, a balança do país estava acima, então tinha mais dinheiro do que gasto, ao contrário do que estava acontecendo no governo do Fernando Henrique Cardoso, tá? Então, o Brasil, vamos dizer que durante a presidência do Lula, o Brasil estava em superávit, tinha mais dinheiro do que déficit, tinha mais dinheiro do que gastos, tá? O Brasil também adotou diferentes iniciativas de inclusão social, tá? Começa em 1990 e com o Lula isso é intensificado, Fernando Henrique também, tá? Um início de combater a discriminação, combater a intolerância, combater o preconceito, mais igualdade social, né? Mais oportunidades aí a todos, tá? No requisito principalmente racial, social, inclusão social, deficientes, né? Combater preconceitos em geral, tá? E isso está forte no Brasil até hoje, tá bom? Teve críticas ao governo Lula? Sim, teve críticas, porque teve também coisas erradas, como eu já disse, né, gente? Todos os governos têm o seu lado ruim e têm o seu lado bom, tá? Então, aí a gente viu muitos pontos positivos no governo Lula, mas também teve pontos negativos, certo? Vamos lá. Se na administração de Lula houve avanços, tanto na reforma previdenciária, como as negociações para a reforma judiciária, tributária, né, na política econômica, o controle da inflação assumiu características neoliberais. Então, ao mesmo tempo que ele estava ajudando o pobre, como a gente viu, ele também estava tentando fazer um equilíbrio para manter o neoliberalismo, ou seja, indústrias estrangeiras aqui, uma livre liberdade econômica aí também para as empresas, para os comerciantes, para os bancos, né? Então, ele tentou manter um equilíbrio, tá? E tinha gente que não gostava disso, porque durante a campanha, os projetos de Lula eram o quê? Ficar mais do lado do pobre, apoiar mais o povo, mais políticas sociais, e não ficar do lado do empresário e do rico. Só que, gente, é impossível governar o Brasil sem equilibrar e sem ficar um pouco do lado do empresariado, porque, na verdade, quem comanda tudo são eles, e quem é o detentor do dinheiro são eles, e eles vão em cima, e o presidente que está ali vai ter que ficar do lado deles também, tá? Então, é uma pequena não, uma grande máfia, tudo isso, né? É um jogo de interesse muito grande, então é complicado, tá? O presidente, na verdade, ele não governa sozinho, como a gente sabe, e tem aí influências, N influências em volta, cada um querendo uma coisa, seus próprios interesses, enfim, então tem sempre aquele lado, né, de conflitos dentro da política, tá? Aí vem o mensalão, né, gente?
seria um mensalão? O governo Lula, né, o PT, ele teve aí, na época, poucos parlamentares, né, na Câmara dos Deputados, tem poucos deputados, poucos senadores, né, do lado do PT. Então, a maioria ele estava sendo oposição. Então, tudo que o Lula, né, e o seu governo queria fazer, quando chegava na Câmara, não era aprovado. Então, todos os projetos que eles queriam fazer não era projeto, não era aprovado quando chegava ali na Câmara para ser votado. Por quê? Porque todos os projetos são votados. Não é o que o presidente faz, eu vou fazer isso, vai lá e faz. Não, tem que passar pela Câmara, tem que ser votado, tem que ser aprovado. E os seus projetos não estavam sendo aprovados. A oposição era muito grande contra o Lula. Então, o que ele começou a fazer? Ele começou a comprar votos, tá? Ah, é errado? É errado, sim, comprar votos. Não é porque hoje todos os presidentes compram votos à revelia, né, que é certo, tá? Só que quando o Lula fez, era errado, e ele foi, né, todo o seu partido ali perseguido por causa disso, né, que isso foi chamado de mensalão, tá? Mesadas, né? Então, o governo Lula pagava, né, dava dinheiro ali para esses políticos. Então, a gente vai vendo aí a corrupção, né? Se o político também aceita, é corrupto, certo? Então, tanto aquele que quer comprar como aquele que vende está errado, tá? Mas, enfim, houve isso, compra de votos, para que as leis, os projetos que o governo estava trazendo fossem aprovados, tá? Então, as denúncias causaram a queda e o afastamento de muitos parlamentares do PT, tá? Estava lá comprando votos, tá? Para serem aprovadas as ideias e os projetos do governo. Bom, não é isso. Isso aí foi o mensalão, tá? E teve aí uma crise política grande em 2005, 2006 por causa disso, certo? E essa compra de votos, gente, é errada. E, infelizmente, acontece nos nossos governos aí muito, tá? Isso aí acaba estando enrustido já na política do Brasil. Aí o pré-sal, né? A gente conta o pré-sal, encontrou o petróleo, né? E vão tentar investir nisso bastante. O Lula vai tentar investir bastante no petróleo, para vender petróleo, para, né, gerar lucro para o Brasil, né? Só que é uma coisa cara, então tem que ser indo aos poucos, uma coisa demorada. Mas o Lula investiu muito, tá? E gerou emprego, e gerou dinheiro para o Brasil, esse pré-sal, que é o petróleo encontrar, tá? Só que desde Temer e nos governos mais atuais, né, esse petróleo não está sendo mais visto como lucro para o Brasil, não estão mais tendo investimento muito nisso e estão querendo privatizar, já venderam muito do nosso pré-sal para empresas estrangeiras, tá? Há quem concorde e há quem discorde, bom? Então, tem o lado positivo de vender para alguns que então porque vai ter bastante concorrência, vai ter bastante marcas e o preço vai cair. Bom, não aconteceu. A gente já vendeu muito disso, já privatizou muito disso, a gente já tem muitas marcas de petróleo, de postos de gasolina, enfim, já tem muita concorrência e o preço só sobe. Então a gente viu que esse negócio de privatizar para baixar o preço é ilusão, né? Pelo menos o que a gente está vivendo e vendo até agora. E está privatizando aí, não está melhorando nada, e só o lucro está indo para fora do Brasil. Em vez, né, sendo a Petrobras do Brasil inteira, todo o lucro fica para o Brasil. Como ela está sendo vendida em várias partes, a refinaria, então está sendo vendida, o lucro que está se obtendo, parte dele está indo para o exterior. Né? Então, como eu volto a dizer, se para o exterior é bom negócio, pegar essa Petrobras e gerar dinheiro e levar muito dinheiro para o seu país, por que o Brasil não é bom? Então, fica aí essa dúvida. Né? Bom, é isso, tá?
A reeleição de Lula, né? A melhoria de vida das camadas mais humildes da população ampliou a popularidade de Lula. Então, Lula ficou muito famoso, a maioria do povão, né, do povo mais pobre, gosta do Lula e se ele se candidatar hoje de novo, vão votar nele, né? Por quê? Porque ele realmente ajudou as camadas mais pobres da população, tá? O que eu sou a favor, tá, gente? Porque um presidente tem que governar só para ricos, só para classe média. Porque o presidente não pode dar atenção para o pobre, né? Então, eu sou a favor, sim, dessa atenção para o pobre. Enfim, eu acho que ninguém deve ser abandonado, né? Acho que todo mundo tem que ter ali algum recurso, né? Se não tem uma ajuda do governo, então gera emprego. O governo é responsável, é Constituição, é lei. O governo, o Estado é responsável por todo cidadão brasileiro. E ele é obrigado, a responsabilidade do governo, o presidente está ali, é o quê? Ajudar a população, certo? O trabalho dele é esse, ajudar o povo a viver melhor, a organizar o Brasil para que todos vivam bem. Então, é o dever do presidente é esse. Né? Qual é o outro dever dele? Se não é ajudar o povo, não é ajudar o país a crescer e todos viverem bem, com boa educação, com boa saúde, com segurança. Esse é o dever do Estado, né? Então, ele tem que cumprir o seu dever, que é zelar por todo o povo brasileiro, e não só um. Né? Então, o povo brasileiro viu que o Lula fez algo de melhor para ele, né? Todos aqueles programas que a gente viu. Então, isso fez com que o Lula ficasse muito amado, muito querido, muito famoso e conseguiu a reeleição. Depois ele vai apoiar a Dilma, né? Então, aquele que o Lula apoia vence de novo, porque o povo achou que ele fez um bom trabalho. Bom, bom enfim. Em 2006, então, o Lula foi reeleito, manteve os programas sociais, né? E criou o programa de aceleração do crescimento. Então, ele fez um programa aí de investir bastante na infraestrutura e desenvolver bastante o país, tá? Só que esses 4 anos que ele ficou no governo não deu tempo dele terminar tudo, né? Ele investiu muito dinheiro nisso, mas muitos acreditam ainda que não foi o suficiente, que tinha que ter investido mais ainda, mas fez aí pelo menos um pouco, né? Então, vamos lá, o que ele fez, né? Investiu bastante em rodovias, hidrelétricas, né? Transposição do Rio São Francisco, né? A gente que entrou aí do governo Lula, ele que tentou, né? E está levando não só a luz, mas a água, né? Para muitas regiões de seca do Nordeste brasileiro, né? Levou comida para eles, então fez aí bastante coisa, tá? Gerou bastante emprego, mexeu com a infraestrutura do país, desenvolveu o país em vários setores. A gente pode falar que o Brasil é um pouco mais desenvolvido hoje foi por causa desses governos, tá, gente? Porque antes, na ditadura militar, né, até o FHC, não tinha esse grande desenvolvimento como tem hoje. Então, a partir de FHC, Lula, né, que trabalharam bastante com comércio, né, internacional, e que foi trazendo desenvolvimento para o país, tá? Isso tudo é muito recente, então. Foi de FHC, Lula para cá, tá bom? Que o Lula continuou essas negociações com o exterior, trazendo empresas multinacionais, né? Que o Fernando Henrique começou, o Lula continuou, tá? Bom, gente, é isso, tá? Qualquer dúvida, vocês me chamam lá depois. Aí vai fazer a atividade da página 205, a questão a 1, 2 e 3, beleza? Então é isso, gente. Anotem aí questão 1, 2 e 3 da página 205. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula.